Olá, eu sou a Priscila Yamagami, feliz 2024 e esse é o Pod Pri. Seja bem-vindo. E aí, gente, novo ano, o podcast continua aqui firme e forte. Esse ano a gente vai intensificar com temas cada vez mais bacanas, descomplicando temas complicados, né, de uma forma mais leve. Mas a gente vai pedir para você, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha, comenta, diz o que você está achando, opina também, que assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso Pod Pri. E ativa o sininho para que sempre que tiver novidades a gente chame você. Hoje eu estou aqui também com uma pessoa muito incrível. Já conheço há algum tempo, né? Mas não vou dar o spoiler, não vou apresentá-la. É uma pessoa muito estudiosa, uma querida. A gente se conheceu num evento falando logo que eu cheguei no mandato. A gente foi falar sobre empreendedorismo feminino, que muito me atrai, não empreendedorismo de uma forma geral, mas o empreendedorismo feminino. Ele tem aí várias questões que ela vai trazer aqui hoje, e a gente já se encontrou lá no comecinho do mandato, acho que foi no terceiro mês ali mais ou menos, e ela estava lá com a gente. Então a gente chamou um grupo de mulheres, de pessoas envolvidas com a causa, com o tema, e ela estava por lá. Ela é formada em ciências contábeis, então já gosto, tem tudo a ver com tudo isso que a gente vai falar. É muito importante essa questão da educação financeira, ela vai trazer isso também. Eu também fiz técnico em contabilidade, então a gente já tem alguma coisa ali em comum, já sabia que tinha. Ela se destacou em multinacionais, no comércio, na área de gestão de pessoas, contribuiu significativamente em áreas como gestão de benefícios, finanças e autoconhecimento, muito importante, e tudo isso ela coloca no que ela vai trazer aqui para nós. Atualmente ela é uma renomada facilitadora, então ela trabalha para facilitar nas dinâmicas, eu acho que nas interações e principalmente nas conexões do tema. Palestrante, professora, então uma grande parceira aí, professora universitária e consultora do Sebrae. Dedica-se ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de empresas. Além disso, está fazendo mestrado em políticas públicas. Olha que incrível, ela vem contribuir muito aí para o nosso mandato, para a gestão pública como um todo. E falando de mulheres em vulnerabilidade, uma voz ativa dos direitos femininos, ela combina pesquisa, legislação e prática para empoderar e informar. Recebemos aí com muito carinho e já agradecendo o tempo dela. No meio de uma pesquisa, a gente sabe que reservar um tempo desse é bem relevante para nós. E queria te agradecer muito por estar aqui. É a nossa Tati Nascimento. Tati, obrigada. Obrigada a você, Pri. Que não bom. sei nem como agora falar, né? Depois de todos esses elogios aí, obrigada. Mais do que justo. E parabéns, viu, Tati? Parabéns por se dedicar a essa causa que a gente vê aí. Meu Deus, parece que a gente volta para os tempos medievais quando vê essa questão, né, das mulheres em vulnerabilidade e sofrendo violências dos mais diversos tipos. Mas parabéns por se dedicar à causa. E a gente vai ver que a Tati, muito além da teoria, que ela manda muito bem, mas ela traz como aplicar essa pesquisa na vida, na transformação da vida dessas mulheres, né, Tati? Isso é incrível e estou muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigada, Pri, mais uma vez, obrigada. Eu que me sinto privilegiada de estar aqui com você, uma mulher que inspira outras mulheres, né? Igual você falou, o projeto, ele nasceu nessa roda de conversa com mulheres, lá no início do seu mandato, a gente já se conhecia na questão do polo, estávamos lá, né? Você sempre falava, Ikigai, faça com que se tem, né? E ali a gente tinha as mulheres, tinha força de vontade e as coisas foram acontecendo. Então, sim, partiu dali. E aí eu tô nesse mundo de pesquisa hoje, dedicando, esse semestre em específico, me dedicando 100% à pesquisa, aos projetos com mulheres, né? Igual você falou, tem uma questão de às vezes a gente se sentir impotente, sozinha, mas não. Muitas pessoas estão ajudando, é uma causa, assim, que tem soluções e é isso que a gente quer investigar com a pesquisa, né? A ciência com a ação. Isso aí, é tão importante, porque muitas vezes a gente é considerada filosófica demais, né? Que a gente está no etéreo demais, mas não. Tudo que a gente faz é pensando na aplicabilidade. E é muito possível. Você falou sobre o Ikigai, a gente está com um projeto lá também no nosso IPREM,
que é o nosso Instituto de Previdência do município, né? Pensando também o que eles vão fazer nessa segunda fase da vida deles, mulheres, homens, né? Todos os nossos servidores municipais ali, tanto na prefeitura como na Câmara, trabalhar a questão de fazer sentido, de empreender no projeto de vida. É um spoiler aqui que a gente fala depois, que tem tudo a ver com isso aí também. Que ótimo. Tati, me fala uma coisa. Eu estou muito feliz de ter você aqui. É um tema que eu ficaria aqui horas, dias falando, e a Tati também, que ela fala muito bem e ela manda muito bem na pesquisa. E muito, né, Pri? E muito, a gente gosta, né, de falar. Tanto é que o Chapô tá aqui filmando a gente pra gente falar direto com você também lá no Instagram. Tem uma live aí acontecendo. Você poderia contar pra gente um pouco sobre a pesquisa, né? Você falou como que te despertou aí pra área. E o que foi? Os números te levaram a escolher esse tema? Por que você veio para esse tema? Bom, a pesquisa ela começou, na verdade, como professora do Sebrae, eu tive a oportunidade de ir para vários lugares, né, atendendo São Paulo. Então, Mariporã, Suzano, ABC, enfim, foram uns 2 anos aí de várias cidades próximas aqui, né, da região. E lá eu tive também a oportunidade de trabalhar com um grupo de mulheres. Então, eu dava aula para mulheres, né, para desenvolvimento na questão do empreendedorismo. Então, geração de renda, empoderamento, gestão, finanças, pessoas, um pouquinho do marketing, né? Não é a minha praia, mas a gente dá uma pisadinha ali e tudo mais. Só que das pessoas que estavam inscritas, metade, né, comparecia, outra não. E teve um período de um projeto do Sebrae junto com o governo do estado, que era o Prospera Família, onde ele pagava para as pessoas irem estudar. Então, dava uma bolsa auxílio de R$1.000 ou R$2.000, eu não me lembro o valor exato. E a condição era que essas mulheres, elas precisavam fazer essa trilha. Então, começou a ter um número um pouquinho maior, até por a questão de ter a bolsa. E essa bolsa era para ser reinvestida no negócio delas. Então, aquilo seria um capital inicial. E mesmo assim, algumas não iam. E aí eu comecei a ter contato com essas mulheres, algumas desinteressadas, e eu falei, puxa vida, né? Porque eu vinha daquele preconceito de quem quer, vai e faz. Essas mulheres escolheram essa situação, elas estão porque querem, o querer, querer, querer. E aí eu fui tendo essa experiência e vi que não era bem assim. Né, que existiam outros fatores externos que impactavam os fatores internos delas. E aí, nessa vivência, eu tive relatos de mulheres que falavam, professora, eu não vou poder vir, porque eu tive um caso específico aqui na região de Mogi até, que uma aluna falou assim, professora, eu não vou poder vir na aula, e eu não queria perder a bolsa, porque meu marido quebrou o tórax do meu filho. E eu falei, oi? Professora, eu não tô conseguindo me concentrar, porque o meu pai, ele abusou da minha irmã na minha frente. Então, coisas assim que eu falei, peraí, como assim, né? Eu achava que eu tinha um problema quando eu não tinha a roupa que eu queria, ou o sapato, e peraí, essa pessoa tá tentando viver, né? Ou melhor, sobreviver. E aí eu fui vendo, eu fui dar um período em Bertioga também, e lá eu tive casos de mulheres que começaram a ir frequentar as aulas e no meio do período não estava vindo mais, o marido ia buscar e falava, você vai embora agora. Então, não queria que elas tivessem esse desenvolvimento e gerasse essa renda. E aí eu falei, por que isso? Né? Por que elas aceitam? Por que está limitando? E aí, o que eu vou fazer com isso? E aí, um belo dia, eu fui dar uma aula aqui no Novo Horizonte e uma aluna falou assim, tá bom, professora, você está falando tudo isso, empreendedorismo, gerar renda, né? Você vai me levar para tua casa? E aí eu falei, não. Porque nem eu sou independente financeiramente. Então, como que eu vou ajudar essa pessoa? E aquilo me fez abrir os olhos e falar, poxa, eu preciso fazer algo. E aí foi quando eu entrei para a área de pesquisa, porque às vezes a gente eu era essa pessoa executora. Então, eu ia lá fazer, mas eu não tinha dados. Eu não sabia o que era, de fato, fazer uma pesquisa. Eu achava que, né, fazer uma pesquisa é você ir lá, fazer, executar, e não. Então, o mestrado me trouxe essa consciência da necessidade, né, de pessoas que, de fato, têm um estudo, é uma pesquisadora, principalmente na questão de política, porque política nada mais é do que gerenciar, governar uma cidade, um local, e uma pessoa despreparada talvez não consiga fazer isso com eficácia, né? Então, tá aí a relevância de nós termos uma professora universitária como você, né? Num cargo político. E aí, dentro disso, Pri, nasceu essa pesquisa e a gente foi afunilando.
porque era muito maior, e focamos em mulheres em vulnerabilidade, que nada mais é do que fragilidade, que possuem intromissão familiar, ou seja, as pessoas se intrometem na vida dessas mulheres, direcionam, mandam, desmandam, porque elas não têm independência financeira, ou seja, são dependentes financeiramente. E aonde entrou isso? Porque eu fui essa pessoa, aonde eu tive momentos que as pessoas ditavam as regras da minha vida porque elas pagavam as contas, né? E eu falei, eu não passei por uma agressão uma agressão física, uma violência sexual, algo do tipo, mas eu tive essa dependência. Eu falei, opa, peraí. E não de uma maneira agressiva, mas passiva. Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as minhas decisões eram baseadas naquilo que as pessoas que moravam comigo estavam. Eu falei, ué. E aí eu fui vendo que, na verdade, a pesquisa nada mais é do que o que nós temos, não, ou passamos, e a gente traz como uma solução. Então, toda pesquisa ou todo pesquisador acaba explorando aquele meio que ele tá, né? E aí a gente tem uma gotinha ali no oceano. E olha, Tati, isso que você está falando, né? A gente já conversou sobre isso e tal, mas é tão sério, porque, na verdade, quase que todos nós, e aí independente de né, ser mulher ou homem, tenham em algum momento da vida essa dependência, seja lá na casa dos pais, né? Seja em algum momento aí da vida, de dependência de não conseguir tomar a própria decisão ou o próprio rumo, porque depende do outro. Então, a gente também que tem os filhos ou alguém que dependa da gente economicamente, financeiramente, a gente também precisa mudar o nosso olhar, porque não é porque a gente sustenta ou mantém que a gente também não pode dar um espaço para que a pessoa escolha o que ela quer. Sim. Isso é a liberdade, né? E que a gente estimule para que ela faça, e aí você falou do Ikigai, né? Aquilo que faz sentido para ela poder alçar o voo dela e se tornar autônoma, mas com o apoio daquele que naquele momento está providenciando ali essa questão financeira. Então, não só do ponto de vista de quem depende, mas de quem faz depender, né, por N situações e fatores, mas a gente começa a olhar diferente para isso. E somos todos, né? Agora, quando a mulher, numa situação... E aí tem a ver com, acho que, autoestima, autoconhecimento, a questão do amor próprio, toda a situação que a gente sabe que grande parte vive, a gente vê a importância de usar. Aí a pesquisa, trabalhar dados, entender o número disso, quantas são, quem são, onde estão, para poder criar soluções de políticas públicas que são sustentáveis e que realmente mudem a vida. Porque senão a gente continua fazendo trabalhos pontuais. É o programinha lá, é o projetinho aqui, é aquela iniciativa daquela ONG, que é muito louvável, que é muito bacana. Mas a gente precisa de sustentabilidade nas ações, para que a gente realmente tire, né, mude esses números para números bacanas e que as pessoas, porque na ponta de um número você tem gente, pessoas, famílias, mulheres, filhos, histórias, e esse é o grande negócio aí, né? Sim. Esse é o grande resultado que você busca. Então é muito profundo o que a Tati está trazendo aqui hoje, e eu queria que a gente pensasse sobre isso e como de alguma forma cada um que está em casa ou que está nessa nossa sociedade participa disso, né? Ativamente ou passivamente, ou sendo vítima ou vitimizando sem querer, muitas vezes, pessoas que estão nessa situação, né? Muito, muito sério. Que legal, viu, Sim. Tati? Que legal que você se predispôs a estudar isso e trazer aqui pra gente divulgar aí cada vez mais, né? E vamos usar muito isso para criar políticas bacanas dentro do mandato ou, né, onde a gente estiver unindo forças para melhorar a vida dessa mulher. Violência contra a mulher. Falando sobre violências existentes contra a mulher, a gente viu agora um caso que ficou muito falado, né, que é da Ana Hickman, mas a gente teve também o da nossa Guarda Municipal, que infelizmente, uma querida, né, que Deus a tenha, ela foi assassinada pelo marido e ele se suicidou em seguida ali dessa tragédia terrível. Então, casos que a gente vê os números. Hoje mesmo estava vendo uma postagem até do Progressistas falando disso, né, várias manchetes de jornal falando dessas notícias que a gente não quer ver mais, né? E qual que é o impacto desses casos na percepção pública sobre a violência contra a mulher? E se você pode detalhar um pouquinho das leis existentes
né, e o quanto elas têm efetividade e quanto formam aí uma rede de apoio, de proteção para essas mulheres vítimas de violência. Eu trouxe até alguns dados, Léo, se você conseguir colocar aqui para Aquele nós. infográfico super bacana dela, hein? Aqui a gente tem alguns dados, Pri, disso que você acabou de falar, né? Primeiro o caso da Ana Hickman, a gente vê que tem o ciclo de violência, que a gente vai falar um pouquinho dele também, mas ali era algo que já acontecia. E se você pegar a história, né? Eu estudei bem pouquinho, assim, tudo o que aconteceu ali, mas ela veio de uma família onde o pai já violentava a mãe, e ela relata, né, na entrevista dela, Ela que via, né? via, e teve uma vez que ele jogou a mãe dela em cima de uma mesa, que cortou a mão dela, eu não me recordo se era dela ou da mãe, enfim, e ela teve um casamento precoce, com 16 anos, aonde, na verdade, aquilo que a gente detesta, a psicologia fala isso, né, aquilo que eu não gosto, aquela prática que eu detesto, eu tenho a tendência a cometer se eu não for tratada. Então, ela detestava aquele pai, né, de alguma forma ali, inconsciente pelas ações dele, e ela acabou casando com um marido que teve a mesma atitude, né? Então começou ali por agressões psicológicas, violência psicológica, na verdade, né? Depois foi para verbal, que aí começa os xingamentos, e aí deu naquilo que a gente viu que ela colocou ali para toda, né, para a rede nacional aí ver, internacional também, que foi quando ele agrediu ela. Então já vinha, é um ciclo, esse é o ciclo da violência que acontece e as pessoas ainda criam a expectativa que vai mudar, falou grosso, mas foi só dessa vez, né? E a finalidade desse ciclo é o feminicídio, que a gente vê aí que está aumentando, que os gráficos mostram para nós. E aqui eu trouxe alguns dados, por exemplo, de quantas mulheres, né? 2023 é bem recente, é uma pesquisa do Datafolha, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem patrocinou foi o Uber aí, né? Que é onde a gente vê vários casos de perigo. Então, é uma empresa que está se preocupando com essa questão. E dentro desse cenário, Pri, 18,6 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência ou agressão. E aí, pode colocar outro gráfico para nós, Léo? Isso equivale a mais ou menos 50 mil mulheres, e dentro disso, essas 50 mil mulheres, elas são agredidas diariamente, esse número. E é como se fosse um estádio lotado de mulheres que diariamente são agredidas, né? Então, é um número bem alarmante aí, se a gente falar também dessa questão de o que essas mulheres fazem quando estão passando por isso. 45% delas não fazem nada. Então, Metade. é um dado assim que você fala, puxa, e por que será que elas não fazem nada, né? E aí a Avon fez uma pesquisa também falando que 24% dessas mulheres, elas se mantêm com o agressor porque ela tem medo de sair dessa situação e não dá conta financeiramente. 23% delas têm medo de sair e deixar os filhos, né? Ou não dá conta de cuidar dos filhos. 17% dela tem uma questão do medo de morte. Ou seja, elas recebem ameaças de morte, quando na verdade elas já estão mortas, mas vivas, né, internamente. E também tem um número reduzido de mulheres que têm problema com autoestima, entre 8%, e aí não tem coragem, né? E 8% delas têm essa vergonha, junto com a autoestima. Eu tenho vergonha de falar para o outro que eu estou passando, pedir ajuda, então eu prefiro permanecer. Então, esses são dados aí do que está acontecendo hoje, né, super recente, 2023, então uma pesquisa que foi baseada no ano anterior, 2022, aonde nos preocupa, né, o que está sendo feito, o que não está sendo, mas existem mais ou menos um estádio de mulheres que são agredidas diariamente, sem contar o número de feminicídio. E dentro desses 18 milhões de mulheres, né, que a gente viu, mais ou menos 4 delas são crianças abaixo de 13 anos, meninas. Crianças, né? Crianças. E aí você fala, olha a importância disso numa escola, né? Numa universidade, numa empresa. Então, às vezes é a professora que está passando por isso, às vezes é a aluna, enfim, né? É a PM, igual a gente acabou de falar, que foi o caso aqui de Mogi. Da lei, né? Aqui estava para nos defender. Exatamente. Né? Sofreu, né? O feminicídio. O final aí é terrível. E a gente vê também uma questão da impunidade, porque a mulher não acredita que
vai acontecer alguma coisa, né? Tô até vendo ali, né? Punir de forma mais severa seria uma ação considerada importante. E aí eu acho que entra a questão das leis, é divulgar exatamente o que é a lei e como que ela usa, né? O benefício da lei, né, Tati? Isso é Sim, o bem que importante. existe. Léo, É. eu trouxe também um dado de alguns. De a quem recorrer, né? Então, hoje nós temos a Lei Joana do Maranhão, que ela fala sobre a questão de você denunciar até durante 20 anos após ter acontecido, porque às vezes isso aconteceu quando a pessoa era uma criança. E aí, acabou o assunto? Não, ainda pode, né? A gente tem a lei da Carolina Dickmann, que é a questão de dados. A que a gente mais conhece, né, a Maria da Penha, que auxilia nessa questão do resgate. A do minuto seguinte, que eu acho que é bem importante, que a pessoa sofreu algum abuso, ela tem a obrigação de ser atendida, ela tem, na verdade, o direito de ser atendida 1 minuto depois, né? Então, ela tem aquela questão de ser atendida após ter acontecido o ato. Nós temos também, hoje, os equipamentos, né? E aí eu trouxe aqui algumas dicas do que procurar, onde ir. Eu tô com um caso de violência contra uma vizinha, um amigo, tal. O que eu faço? Eu não sei, né? Para quem eu ligo, a quem eu recorro. Então, tem tudo isso. Só concluindo essa questão da Maria da Penha, ela tem um auxílio também, dá para entrar com auxílio na questão financeira, né? Um auxílio no aluguel de R$ 500, isso já acontece hoje. Então, tem o abrigo, onde essa mulher é retirada junto com os filhos. Muitas dessas mulheres não sabem, mas elas têm o direito de ser recolhida e levada para um lugar que ninguém vai encontrá-las. Aqui em Mogi a gente tem isso, né? Então, tô passando por isso, a quem eu recorro, que é isso que você disse. Primeiro, o lugar mais próximo, o UBS. Então, o UBS é a Unidade Básica de Saúde de todos os locais, ela sabe acolher. Infelizmente, às vezes a gente não tem um profissional que tem essa consciência do acolhimento, né? E também como a gente vê que tem pessoas que usam de má fé, às vezes descredibiliza. Mas um dos primeiros lugares que a gente indica é o UBS. Depois nós temos o CRAS, né? Nós temos o CRAS aqui em Mogi, que a Celeste, né, nos ajuda lá também. Então, tem o CRAS e o CREAS. E nós, com a pesquisa, fizemos uma parceria junto com o CRAVE, que é do Alto Tietê, né? Que a Silvia tá nos auxiliando também, para fazer todo o auxílio psicológico, porque não é simples assim, né? Então, assim, Tati, o que eu preciso fazer? Primeiro tem o número 180, que vai te ajudar a identificar o que eu tô passando, o que eu não tô passando, será que não é 180? Não é já uma denúncia, sim um auxílio, né? 190 também, para caso você precise de algo de emergência. E, preciso de alguém fisicamente, preciso recorrer a alguém. UBS, CRAS, CREAS. E aí o CRAVE vem para dar esse apoio no nosso município também. Então, existem leis, existem equipamentos. Mogi tem essa rede de apoio, né? Pouco explorado, talvez, ou pouco divulgado. A gente está falando disso. E tem lá de divulgação, né? Importante, né? No infográfico. Sim. Bem legal. E às vezes até por conta dessas pessoas não quererem se expor. Sim. Eu acho que o medo do julgamento é um fator bem relevante aí, mas existem pessoas para ajudar. Então, qual o intuito dessa pesquisa? Fortalecer as mulheres para que elas saibam que elas não estão sozinhas. Tem uma rede aí, né? para apoiar, Tem uma rede, né, para apoiar. Nós estamos aqui, né, Pri? Então, sim, a gente teve ano passado num treinamento, até te falei, né, de uma entidade, de uma ONG, com uma psicóloga muito bacana, que a gente fez até uma live sobre o Enem, e eles estavam dando treinamento lá na nossa única Jundiapeba. Perfeito. Então, realmente tem nas UBS, sempre vai ter alguém preparado ali para te acolher, né? E para te tratar com toda a descrição, o carinho. Sim. E a especificidade que o caso demanda, né? Que o caso pede. Então, isso é muito bacana. A gente fala que Mogi tá avançando nesse sentido. Tati, olha só, né? Quando a gente fala de violência, então a gente pensa na violência física, na violência verbal, você colocou, mas tem outros tipos de violência, né? E aí a gente tem um tópico aqui que é das mulheres na política, né? Como que você enxerga a representação feminina na política atualmente, no nosso país, enfim, e a questão da violência política,
né? Eu aprendi isso há pouco tempo também, mas eu queria saber um pouquinho como que você vê tudo isso. Legal, Pri. Eu acho que é um fator super importante. Estava vendo algumas pesquisas sobre mulheres na política, né? E muito me assustou, porque eu vi que representa 18%, isso. né? Numa questão Todas as assim, esferas, né? é muito pequeno, até para entender como que nós funcionamos, quais as nossas necessidades, o que eu preciso, porque quando a gente fala, eu não sou a favor do feminismo porque eu não acho que a mulher é igual ao homem. A mulher, ela é de fato mais frágil. A mulher, ela tem que ser cuidada, né? O papel do homem é ser... minha pesquisa não entra nisso, mas eu tenho uma amiga que está fazendo a pesquisa sobre a questão da masculinidade. Então, o papel do homem é ser provedor e protetor. E quando isso está bagunçado, acaba nos impactando. A gente vê o caso da Ana Hickman que a gente falou, que ela não teve uma figura paterna e espelhou. A maioria dessas mulheres, né, minha pesquisa vai ainda ser concluída, a gente está no andamento, comecei a pesquisa a campo agora, mas a maioria dessas mulheres, elas não tiveram uma figura paterna, né, então começa-se ali. E aí sim, entra numa questão do machismo, né, do patriarcado, sou a favor do patriarcado, mas a maneira que se impõe, né, ou como se fala, não se trata a mulher como ela deveria, mais frágil, mais com... Mulher é sábia, né? Aí eu vou usar algo que para mim faz sentido, que é a Bíblia. A mulher, ela é sábia. Então, ela tem que ser escutada, ela tem que ter uma voz ativa, porque a sabedoria vai vir ali, né? E aí, dentro da política, Pri, a gente vê que começa-se o preconceito com nós mesmas. Nós, mulheres, às vezes não votamos em mulheres. Nós fizemos... A política ruim começa em nós, né? Então, puxa vida, eu não acredito que outra mulher vai dar conta, eu não acredito que a mulher consegue, eu não acredito que é importante ter mulher, e aí eu fortaleço a questão do machismo, porque parte de mim. Quando eu não faço a contratação, e aí eu trabalho com algumas corporações, e na hora de fazer recrutamento, puxa vida, essa mulher é muito legal, faz total sentido, mas espera aí. Se eu colocar ela tem a probabilidade de ela ficar grávida, tem o período de maternidade, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Detalhe, tem filhos? Não vou contratar, porque se o filho ficar doente... Então, o preconceito começa, às vezes, em nós, mulheres. O que eu faço com isso? Então, eu acho que começa em nós. E aí, quando você fala dessa questão da política, eu quero voltar essa pergunta para você. Você já passou alguma violência na política? Gente, eu não sabia, tá? Eu não conhecia a violência política. Depois, aí eu fiz uma formação no RAPS, né, na rede. E aí, nossa, a gente foi super bem orientada. Tivemos acesso à apostila, material mesmo. Fizemos várias reuniões online e a gente vai entender que realmente tem, né, uma violência que é a violência política e que muitas vezes ela é tão sutil ou ela é tão normal, né? Eu falo do normal da normose, né? A doença do normal. Isso é normal, mas não é normal. Que você não sabe que você está vivendo aquilo, né? E que vai desde ouço todo mundo, mas não ouço você, ou quando você vai falar, um olharzinho tipo, sabe, né? Ou um veto ali, ou ignorar mesmo a tua fala. Então, isso existe, né? É normal dentro desse ambiente. Aí, quando você entende que não é normal, você começa a se dar conta, né, que acontece com você, com outras mulheres. Às vezes vem dos homens, às vezes vem de outras mulheres também. Então, o que eu vejo, né, Tati? Pra gente... a gente precisa começar prestando atenção no que o outro fala e dando atenção para outra pessoa, seja ela quem for, né? Por isso que eu trago tão forte essa questão da atenção plena, né? Bendita a nossa amiga Marina Campos, que traz pra gente: medite em atenção plena, faça a respiração mindfulness. Por quê? Porque a gente tá tão no automático que às vezes você faz uma violência política no ambiente, né, político, enfim, e nem percebe. Então, se dar mais atenção e ter consciência sobre isso, perceber o outro, independente de quem for, né? Você vai ser, no mínimo, mais educado, no mínimo, mais gentil, no mínimo, mais amoroso. Então, tem sim, né? É uma constante. Eu converso muito com os pares, com outras amigas de outros lugares, né? De outras cidades, de outras esferas. E tem a violência política, né? Nós somos ainda muito minoria, né? 18, 20% a gente vê por aí. E muitas vezes passa,
batido, passa reto. E a gente precisa, eu acho que trazer mais isso, discutir mais isso, se colocar, pontuar com toda a educação, com toda a sabedoria da mulher, colocar que isso não tá bacana, né? Porque se a gente quer um mundo mais igual, a gente precisa tratar, né, de forma mais igual aí todo mundo. Sim. E a Gil veio aqui, a nossa amiga do Sebrae, ela falou, Pri, os ambientes micro, eles são amostras dos macro. Então, ter times mistos, né? Se você lá fora tem 54% do eleitor é feminino, mas a gente está ali. Então, por que não esses ambientes aí internos, outros lugares, meio que meio a meio? Por que não? Né? E hoje você tem 20%, a gente vai nas rodas, muitas vezes eu estou nas mesas, conselhos e tal, eu sou a única mulher. Precisamos, mas precisa ser um ambiente também mais convidativo e mais acolhedor. Sim. Porque, a princípio, quando você olha de longe e vê aquilo, ou quando você vê uma amiga, ou vê uma mulher sofrendo essa violência, você fala, tô fora, não quero isso pra mim. Sim, a gente se esquiva, né, em vez de enfrentar, E vai né? buscar ambientes mais, né, Acolhedores. acolhedores, exatamente, não Sim. tem porquê, né? Eu acho que um exemplo disso é muito a educação, né? Que é muito mais acolhedora. Fala pra gente, definição e tipos de vulnerabilidade, né? Em sua pesquisa, como que você define a vulnerabilidade no universo feminino e quais são os principais tipos que você identificou, Tati? Legal. Léo, tem um post que eu trouxe também de alguns tipos de vulnerabilidade, acho que exemplifica melhor. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de fragilidade, né? Então, temos a violência psicológica, que começa às vezes, o seu cabelo. E, por incrível que pareça, na busca de conteúdos para essa pesquisa, Pri, constatamos também que existem alguns artigos dizem que às vezes o homem ele tem inveja da mulher porque a mulher ela tem a facilidade. Por incrível que pareça, parceiros agridem ou cometem essa violência por um excesso de narcisismo como doença, né? Um narcisismo ali. E aí eles acham que tem a posse dessas mulheres e eles têm inveja dessas mulheres. Então, muitos Virou uma relacionamentos, às competição. vezes, eles competem e não é nenhuma competição saudável, né? Seria algo assim, você não vai ser melhor do que eu, então eu vou te agredir, eu vou te menosprezar, eu vou te diminuir. E a mulher, por estar incutida a questão e não entender o que é uma submissão, ela acaba vivendo uma escravidão, enfim, né? E passa por todos esses ciclos. Então, a gente tem a violência psicológica, a violência sexual, né? Porque existem, às vezes, a mulher que ela tá dentro de um casamento e ela não quer ter aquele momento e ela é obrigada, como também existe, eu vi um dado que diz que 17% da violência sexual que foi mulheres que passaram por isso, às vezes foi até vizinho, olha que muito louco. Eu falei, como assim? Igual você falou, uma comunidade pequena, onde não tem muito acesso, não tem muita segurança, é um absurdo, né? Violência moral, que é o que acontece às vezes na questão da política, que nós estávamos falando, xingamentos, né? Injustiça, calúnia e a violência patrimonial, que é uma das que entra bem forte na minha pesquisa, que, olha, você não precisa trabalhar, né? Eu vou criando um mecanismo de controle sobre você. Então, para que você vai trabalhar? Para ganhar isso, é melhor não ganhar nada. Fica né? aqui. E aí, quando eu controlo o seu recurso, eu controlo o seu poder de decisão, Isso. escolha, né? Então, eu quebro coisas, existem, né, pessoas que quebram e vai trazendo tudo isso. E aí, a gente tem a violência física, que acontece, e a violência virtual, né, de ameaça e tudo mais. Mas quando eu falo da questão da violência física, provavelmente já passou no ciclo das demais. E aí tem aquela fase da lua de mel, que muitas pessoas falam, mas qual é essa? Aquela que o cara fala que ele vai mudar, que, nossa, me desculpa porque eu fiz isso, e tal, e tal, e tal. Eu atendi o caso de uma moça que ela era casada com um colaborador da Receita Federal. Eu não lembro o cargo, enfim, mas era um cargo bem renomado. E aí ele controlava as roupas, controlava onde ela ia, onde ela voltava e tudo mais. Não de uma maneira saudável de preocupação. Poxa, onde você vai? O que você tá, né? Não, você não vai, você vai. Ditava as regras. Tira essa roupa, não vai em tal lugar, não vai fazer cabelo, não vai fazer. E aí ele batia nela. Se ela, às vezes, esquecia de comunicar algo, não falava, tal, tal, tal. Espancava a ponto dela ficar roxa.
E eu tô usando esse caso até pra gente entender que não é só uma questão financeira de tipo, eu sou vulnerável porque eu não tenho recurso. Não. Mas ela tinha um poder aquisitivo grande, só que ela não tinha acesso a recursos, porque ele controlava. E aí, dentro desse cenário, ela saiu um belo dia, porque ela queria trabalhar, e ele espancou ela porque ela foi trabalhar com a irmã e tudo mais. E aí, quando ela retornou, ele colocou um valor bem significativo na conta dela, pediu desculpa, falou que ia mudar, e ela perdoou. Falou, puxa, ele teve, né, um deslize e tal, mas ele colocou o recurso aqui. E aí, depois voltou o ciclo de novo. A questão psicológica, a questão verbal e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque essa pessoa que comete isso, ele também precisa de uma ajuda psicológica, né? E essa mulher precisa de uma ajuda para ela conseguir sair, né? Até a questão dos traumas, de uma questão de um acompanhamento psicológico. E esse homem também, porque ele provavelmente teve problemas. Ele viu um pai que batia na mãe, ele viu alguma coisa aconteceu ali que fez com que ele tivesse esse comportamento, né? A gente replica aquilo que a gente recebe. Então, tem tudo isso. Eu vim de um cenário onde a minha mãe, ela era dependente financeira do meu pai. E as falas eram dessa forma. Eu pago as contas, então vai ser dessa forma. A diferença é que eu falava, puxa vida, mas por que tá falando dessa forma? Eu não quero que faça isso comigo, eu não quero que seja assim, né? Nós, graças a Deus, tivemos uma vida tranquila, ele sempre foi um provedor, mas tinha esses direcionamentos de vai ser assim, assim, assim. E ali era uma violência verbal, né? E eu já presenciei violências físicas, então eu vi ali e eu quebrei esse ciclo, né? Mas existem pessoas que continuam nesse ciclo, né? Então a gente precisa entender o porquê disso, por que acontece. Quebrar, né? Sim, e procurar ajuda, né, Pri? Porque Também. ninguém consegue sair Né? sozinho. Muito difícil. Então, acho que entraria nessa questão. Quais tipos de violência essas? Essas são as principais que a gente mais vê. A virtual, né? A virtual. Também, que hoje é muito... Sim, invasão de celular, postagem de fotos, que a gente chama também de violência cibernética, né? As pessoas que ameaçam com fotos. A lei da Carolina Dickmann surgiu daí, né? Pegaram as fotos dela, expuseram, né? E tudo mais. A gente tem também de questão de honra em bairros mais distantes, onde, por questões de família, ainda existe isso, casamento forçado da mulher, mutilação genital, e assim, tem N violência, com a pessoa com deficiência, como que a pessoa já tem um acesso limitado, e aí às vezes ela tá perto de alguém que é um agressor, né, que comete uma violência sexual, e aí como que ela pede ajuda? Então é um olhar que a gente precisa ter com cautela, principalmente as mulheres, né, na questão das mulheres com deficiência. Aí você fala assim, Tati, mas não acontece só violência contra a mulher. Não, a minha pesquisa focou nisso, mas com mulheres simboliza 81%. Então a grande maioria são mulheres. Legal. A gente colocou um tópico aqui também de violência ou de mulheres no mercado de trabalho, né? Que também se relacionou aí com essa vulnerabilidade, né? Existe uma relação entre o nível de escolaridade e essas oportunidades de trabalho para as mulheres, né? Qual que é essa relação? Então, hoje, as mulheres, elas recebem 64% do valor da remuneração de um homem. Então, vamos supor que eu seja CEO de uma empresa e um homem também seja CEO de uma empresa. Nós temos as mesmas atividades, as mesmas competências técnicas, porém, e aí depois eu vou até deixar dicas de filme, mas tem uma série que se chama Hierarquia, que fala muito sobre isso. E aí, dentro desse cenário que nós temos as mesmas atribuições profissionais no mesmo ambiente de trabalho e tudo mais, eu vou ganhar 63% do que este homem vai ganhar. Então, hoje é comprovado que as mulheres, elas recebem 63% do valor que um homem na mesma função recebe em diferentes cargos, enfim. Então, já começa por aí, né? E aí, depois disso, as mulheres, elas desenvolvem um total mais ou menos de 18 horas a menos nas cargas de trabalho por conta de ter que cuidar dos filhos. Não no ambiente de trabalho, mas ela desenvolve 18 horas de atividade extra por cuidar do lar. Vamos supor, então. A terceira jornada. O homem e a mulher trabalham,
têm a mesma função, são casados, mas essa mulher ela ainda tem a obrigação de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. E aí a gente entra assim, mas existem homens que auxiliam. Esses homens, eles ajudam mais ou menos 10 horas. Aquele homem bacana, aquele homem que é homem, né? Aquele homem. Parceiro. Porque hoje a imagem do homem, ela tá muito... A imagem do homem em si tá deturbada, né? Esse machismo e tal, mas um homem que é homem, aquele homem que ajuda, que lava a louça, que cuida da casa junto, Tá junto, que é o né? super-homem, né? E a mulher, quando faz tudo isso, não é a super-mulher, é a mulher, né? Ele ajuda 10 horas e essa mulher 18 horas. Então, olha isso. A mulher, ela dá conta do trabalho, ela dá conta do lar e ainda recebe 63% de remuneração. Isso quando não existe todos aqueles preconceitos, né? Se tiver uma vaga só e tem um homem e uma mulher com todas as habilidades, né, paralelas ali igual, provavelmente esse homem ele tem a probabilidade de entrar maior do que essa mulher, porque ele não corre o risco de ficar grávida, né? Ele não tem um filho para cuidar, apesar de ter o filho, a responsabilidade sempre é da mulher. Então tem N fatores que nós precisamos melhorar. E o ESG veio com tudo para nos ajudar com isso, né? Isso também, Melhorando algumas normas e tudo mais. Então existem políticas públicas e coisas sendo feitas para facilitar, mas isso precisa ser expandido, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Empreendedorismo feminino como ferramenta estratégica, né? Então, como que o empreendedorismo pode ser essa ferramenta estratégica para tirar as mulheres dessa situação de vulnerabilidade? Quais são os principais desafios aí ainda nesse caminho? Então, de tudo isso que a gente falou, a gente identifica que a dependência financeira é o fator assim primordial aonde essas mulheres permanecem nesse quadro de agressão, violência, tem outros fatores, mas é o que ali tá com 24%, né, Pri? E aí, dentro dessa problemática, o empreendedorismo, ele vem para resgatar essas mulheres. Então, tem um funil. Então, eu acolhi essas mulheres, eu consegui fazer com que elas saíssem e tivessem essa independência, agora eu vou dar uma ferramenta para elas gerarem renda. E quais são essas ferramentas? Hoje a gente tem um número maior de mulheres numa universidade do que homens, mas mesmo assim, ainda essas mulheres que estão lá, elas passam por essas violências. 54% das mulheres que nós conhecemos, 54% de todas as mulheres, elas já passaram por uma situação de violência ou conhece alguém que já passou. Então, é um número, assim, mais da metade das mulheres. Então, às vezes, a gente está num ambiente, metade um pouquinho mais ali, né? Esses 5%, já passou por essa situação. E aí, quando a gente fala do empreendedorismo, ele nada mais é do que ser um solucionador de problemas. E aí entra o Ikigai de novo, né? Faça com que tem. Às vezes a mulher... Eu lembro de uma frase que você falou no Polo uma vez. Às vezes eu tenho farinha de trigo, ovo, leite, fubá. Dá para fazer fazer um bolinho. Então, eu sempre falo isso para as mulheres na sala de aula. Faça com que você tem. E a minha mãe, ela era confeiteira. Então, assim, tinha ali, fazia um bolo. A gente vendia aquele bolo que fazia 2 bolos, que fazia 3 bolos. E a gente chegou até uma cafeteria. Então, é do pouquinho mesmo, né? Do teu talento. O que eu sei fazer que tudo gera renda. E precisa dessa orientação, né, Tati? Dessa orientação, desse olhar de alguma política ali, olhando e proporcionando essa chance. Porque às vezes a mulher está tão dentro, ela está tão transtornada e tal, que ela não consegue nem ver essa possibilidade. Então, o impacto, eu acho que é isso, né? Você tirar ou dar uma perspectiva, um horizonte diferente para essa mulher e, olha, tem outras coisas, né? Dá para você sair disso. Isso é muito, assim... É um grande resultado, né, do que você está aí estudando tanto. Espero que seja esse o resultado, né? Eu não tenho dúvida, não. Vai ser. A gente vai unir forças, né? Então, acho que fica um recado para o empresário olhar com carinho. A gente não está generalizando, né? Mas olha com carinho para as mulheres que trabalham por aí, né? Dá uma verificada nesses salários, nesses benefícios, né? Essas oportunidades para elas também. E uma mulher que ela tem a questão da licença maternidade, a gente falou aqui, a TPM, questões assim que afetam um pouco a nossa... primeiro, acho que a saúde emocional, né? E a preocupação. Mas uma mãe também, ela é uma mulher, puxa, que tem tantas outras novas habilidades, um olhar tão diferenciado para os próprios funcionários, para a sociedade. Então, é como tudo, né? A gente tem algumas questões, se for puramente financeiras, porque a mulher pegou licença, é tão
pequeno perto do ganho que se tem Sim. com a maternidade, com o que vem, né? Com isso. Então, eu acho que a gente precisa humanizar mais, cada vez mais essas relações e pensar, né, nos prós, muito mais nos prós do que nos contras de tudo isso. Sim. Tati, você ia falar do filme, dá dica agora, dica do convidado. Quais são as suas dicas sobre esse tema para as pessoas se aprofundarem? Inclusive link, não sei se você já está postando algumas coisas, as fases da tua pesquisa, que eu acho que seria muito legal, viu? Você colocar lá as fases para as pessoas também responderem, né? Que você tem bastante coisa lá para a pessoa participar. Mas dicas de Instagram, página, site, onde achar mais sobre tua pesquisa, livros, enfim, dá Legal, dica para Pri, nós. obrigada. Bom, primeiro eu vou deixar uma cartilha na bio do meu Instagram, falando o passo a passo, uma cartilha até com todas as informações públicas, né? Então, puxa, eu tô passando por uma situação de vulnerabilidade, violência, eu conheço alguém, por onde começar? Ali tem. Para quem ligar, quem recorrer, tudo aqui do município, tá? É uma cartilha até do município que eu tô colocando lá. Para quem fala assim, puxa, eu nunca passei por nada disso, não conheço ou já passei e quero entender um pouco, tem uma série que eu acho assim que escracha de uma forma bem assim aberta, que é o Bom Dia Verônica, que é uma série brasileira muito boa. Essa questão de competitividade corporativa, tem uma outra série que também fala muito sobre, que é hierarquia. Eu fiz algumas resenhas sobre, vai subir também no blog. E também acho que seria legal as pessoas conhecerem um pouco sobre as leis, né? Então, a gente tem aí Lei Maria da Penha, da Joana Maranhão, todas elas para poder, de fato, orientar, ajudar, mas o principal de tudo é, de fato, ter esses conteúdos, Pri, mas fazer parte dos grupos que a gente está criando, né? Então, nós teremos grupos nos próximos meses aqui na cidade, onde essas mulheres, elas vão ser acolhidas. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento. A intenção dos grupos é que as mulheres, de fato, se desenvolvam e formem mais rendas. Então, mulher que compra de mulher, vamos fortalecer, né? Vamos vender, vamos fazer renda. É esse o intuito do empoderamento feminino, com que elas consigam fazer renda. E quando uma mulher, ela passa por uma violência, todas nós passamos. Eu acho que é essa empatia que nós precisamos ter, e aí fortalecer, ajudar, eu te ajudo, toma uma cesta, toma isso, e aí sim, e o preconceito, ele precisa parar em nós, e aí depois ele vai ser expandido. Muito legal. O Tati, a tua página é @TatiFacilitadora. Tati Facilitadora, isso mesmo, Pretinho. Não já, ó. Não esqueçam da principal aqui, Ô, Tati, a gente recebeu várias perguntas lá no meu Instagram, né, @Priamagami, @Priamagami, mas a gente resumiu numa grande pergunta. Eu queria colocar aqui só para você. Olha lá. Por que as mulheres aguentam tanto tempo a violência doméstica? É uma pergunta que eu acho que todo mundo faz E ainda acham, né? Elas estão nessa situação porque elas querem, né? Um dia eu tive esse preconceito. Mas o primeiro é que elas têm essa esperança de que o parceiro mude o comportamento. Se ele te bate há 10 anos, dificilmente ele vai mudar sem um tratamento psicológico, né? Precisa. Segundo, medo de romper o relacionamento, ou seja, as pessoas, as mulheres, a sociedade, às vezes, exige que a gente esteja com alguém. Então, o fato de eu ser mulher e estar sozinha faz com que eu tenha esse preconceito, esse medo de estar só. Mas melhor é estar só do que estar, né, mal acompanhada. É ótima essa. Vergonha de procurar ajuda e de ser criticada. Porque às vezes a gente chega em algum lugar e a pessoa não sabe essa questão do acolhimento. Então, a gente também vai vir com força nisso, né? De instruir como fazer. O sentimento de estar sozinha e de não contar com pessoas que apoiam, porque às vezes a própria família. A gente pode pegar até a Ana Hickman, que falou que ela falava, as pessoas falam, imagina, ele é uma pessoa maravilhosa, te ajuda e tal, tá vendo coisas. Nossa, e outra, tudo bem, se apanhou 1 ou 2 vezes só, mas assim, todos os homens são assim, não são. Existem homens bons. A normose. É isso, né? Então, assim, é normal a mulher apanhar. Não, existem homens maravilhosos. Sim. Então, medo de sofrer
discriminação por estar sem marido, que entra naquela questão, né? A pressão social que a gente falou, de preservar a família. Então, por conta dos meus filhos. Isso daí, se você não rompe, você tá fazendo com que seu filho... Perpetuar, né? Isso ele leve isso para a família de dele novo. também. Sim, infelizmente, né? Então, dependência econômica do parceiro para o sustento da família, que é um dos indicadores maiores. Dependência emocional do parceiro. Então, eu prefiro estar com alguém, mesmo que sendo espancada, do que estar sozinha quando eu não tenho autoconhecimento, quando eu não me amo, quando eu não entendo o meu poder, quando eu não entendo que eu sou filha amada, né? E dificuldades para vivenciar um processo de separação. É burocrático, é cansativo, não é fácil. A gente sabe que não é tão simples, mas tem uma rede de apoio que vai te ajudar. É muito mais simples do que ficar anos, né, apanhando, sendo violentada, questão moral, enfim, várias coisas aí, né? A gente quer que essas mulheres, elas deixem de sobreviver e passem a viver, né? Acho que seria isso. Romper uma relação violenta é um processo e cada mulher tem o seu tempo. Tem que respeitar, mas, né, se olhar mais também. Sim. A gente tem aqui, no final, que a gente já falou várias vezes, né? A gente fala sobre o Ikigai, fazer o que ama, né? E fazer aquilo que você manda muito bem, que você pode receber por isso e que o mundo precisa. E eu gosto muito dessa filosofia, eu levo ela para onde eu estiver. E aí a gente faz uma pergunta aqui. Se você recebesse 2 milhões na sua conta, que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo? E aí, Tati? 2 milhões, eu potencializaria o que eu já faço hoje. Eu acho que eu continuaria nessa mesma linha, mas produziria conteúdos, né, mais físico, distribuição, palestra, faria com que tudo isso tivesse um alcance maior. Ia fortalecer, na verdade, o grupo, né? Esquema tem algumas... startup. Isso, fazer infoprodutos, né? A Pri falou uma vez sobre, acho muito bacana. Gerar uma expansão disso mesmo que eu tô vivendo, porque a pesquisa é só um ponto de partida. A partir de agora, a gente vai, né, se afundar mesmo, se aprofundar. Eu acho que seria mais um aprofundamento desse mundo da mulher. Então, geraria ferramentas, programas, conscientização, acolhimento, isso para abrigos. Eu acho que eu faria isso para mim como profissional. Mas, assim, a minha vida hoje já tem... Eu acredito, Pri, que prosperidade não é você ter, você usufruir. Hoje eu já tenho momentos de lazer no meu cotidiano, já tenho pessoas maravilhosas, né? Então, eu só potencializaria o que eu já tenho. Não teria algo que eu queria fazer específico. Uma pesquisa em Quebec, né? Que já está aí nos planos. Então, eu potencializaria aquilo que eu já tô no caminho. E eu acho que envolve muito você, quem você ama e pro mundo, né? Mas teria alguma coisa mais específica para quem você ama e pro mundo ou tá dentro disso? Não, tá dentro disso. Você vê, uma mulher prática, ela já faz com uma jogada só, ela já atinge os 3, né, Tati? A gente já passeia, trabalha, influencia. Ia impactar muita gente. E com certeza o mundo, né, precisa aí do teu Ikigai, viu? Fala do teu projeto, eu não sei se você quer divulgar, pedir para as pessoas participarem, quando você soltar uma pesquisa para que elas, né, sejam aí participantes disso. Fala um pouquinho e a gente está indo para o final. Sim, então a pesquisa ela começou agora, esse mês de janeiro, que foi aprovada pelo Comitê de Ética. Então nós já iniciamos as entrevistas, né? Então, se você é uma mulher que já saiu de uma situação de vulnerabilidade, você pode procurar ou a AMAI ou a Missão Intensidade, que são as ONGs que estão acolhendo, né? E a gente está fazendo a partir da ONG a pesquisa. E quanto ao projeto, nós estamos com um projeto de trazer essa conscientização, né, esse acolhimento, como que eu faço, o que eu faço, com rodas de mulheres nas UBSs, nas universidades, nas empresas. Hoje já tive alguns convites, então nós já estamos fazendo isso e sim, nós temos apoiadores, patrocinadores. Quem quiser fazer parte disso, colocar o selinho lá do ESG na sua empresa, pode me procurar, pode ser um patrocinador, um apoiador. Nós vamos falar que a tua empresa defende essa causa através desse envio que você vai fazer com essa equipe. Tem algumas pessoas que estão junto comigo, a Lili, que é professora, né, universitária. Já veio aqui, Lili, um beijo. Ela até te mandou um beijo, hein? Ah, que linda. E ela fortalece essa questão do Muito, empreendedorismo. A uma Silvia graça. Martini, que é minha orientadora, que fez com que as minhas ideias,
né, que estavam todas voando, tivesse juntasse ali no foco, fim, um foco, né? A Tatiana também, coordenadora de políticas públicas. Então, essa é a minha rede de apoio, as minhas mentoras. E aí, nós temos algumas pessoas que estão apoiando com um acolhimento, com ajuda, que é a Silvia Rangel também, que é da AMAI, que tá dando, Suzano, dando todo o suporte de acolhimento que é uma psicológico. Um beijo, ela é maravilhosa. Preciso conhecer você, trazer ela aqui. Verdade, ela tem muita bagagem. Silvia Rangel. E a gente tem também a Mariane, que é psicóloga, a Ana Laura, que é psicóloga, que também tá junto conosco, a Inara, que é pedagoga. E deixa eu ver se eu não posso esquecer de ninguém do projeto, né? O Matheus Balbino, que tá ajudando com toda a parte de estrutura. Então, tem muita gente boa que entrou como voluntário nesse projeto e está auxiliando aí. Então, um beijo nós enorme, estamos nesse né, período de captação. São pessoas que ajudam pessoas, né? E acessa lá, @Tati Facilitadora, para falar com a Tati, para vir participar, ser voluntário, responder a pesquisa, enfim, né, Tati? Sim, pode ser voluntário, patrocinador, tudo. É uma fofa, assim, e é super acolhedora, né? Até não tá falando disso, né, Tati? É uma acolhedora aqui, ó, em pessoa, querida. Tati, continua assim, viu? Maravilhosa. A gente vai fazer muita coisa juntos aí, eu tenho certeza. E vai colocar nessa cidade, na região e no país inteiro. Por isso que eu falo, né? O estudo é tudo. Seja qual for a pergunta, a resposta é estude. E olha o quanto a Tati conheço, já sabia que era uma estudiosa, mas tá voando, tá crescendo cada dia mais. Parabéns, viu? Pri, só uma coisinha que eu acabei esquecendo que é super importante. Um dos institutos que estão nos ajudando, que está, né? Porque só tem a Maia Associação, a Missão Intensidade, mas quem está nos ajudando nessa pesquisa full time é o Ativar, que é um instituto nacional. Instituto também. Importante, que a gente ouve falar super bem. Sim. Também agradecer, né, a todos do Ativar. E, Tati, continua, tô aqui à tua disposição, a teu serviço, o que você precisar. Obrigada, Pri. Parabéns, né? Depois, lá no dia da dissertação, da apresentação, chama a gente, vem contar como que isso fechou. A gente quer muito saber. Um beijão aí para toda essa rede tua. Obrigada por ceder esse tempo, por vir falar. A gente tá aí juntas, né? Sempre. Queria agradecer muito aqui a cada um que ficou e que vai assistir ou que ficou na live. Agradecer muito todos os nossos parceiros, toda a turma do gabinete. Agora o Chapô tá aqui com a gente também, mas tá lá a Kátia, a Lari, né, e todo mundo que já passou por nós e que de alguma forma continua. Agradecer muito a RTV, queridos, maravilhosos. Tá aqui o Léo, que é um fofo, a gente adora. A gente fica até com saudade de ficar longe. Theo, também você e todo o teu time incrível, um beijo, obrigada, um ano lindo, cheio de saúde e amorosidade para todos, né? E Tati, fica com Deus, viu? Obrigada, que Deus te abençoe e te guarde aí nessa jornada. E o que você precisar, tô aqui, total à disposição, viu? Um beijão bem grande, parabéns. E é isso, gente, a gente vai parando aqui, mas vem o próximo Pode Pri, eu espero vocês. Mande dicas, comenta, se inscreve, compartilha. E fala pra gente o que você quer ver aqui que a gente traz rapidinho. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, Tati. Obrigada, beijo.